Olá, eu sou a Gabriela Veras, apresentadora do podcast do Nosso Bem. Estamos em mais um episódio, dessa vez para falar sobre o costume saudável. Vocês já sabem que a gente tem essa parceria com o São Luís, então a gente está sempre voltando para essa pauta tão importante. E para falar sobre isso dessa vez, eu estou com sócios da Cacau Saudável, a Bárbara Saunders e o Pedro Jorge. Gente, muito obrigada, é um prazer ter vocês aqui. Eu acho que a marca de vocês é totalmente costume saudável. E eu queria começar perguntando um pouquinho que vocês se apresentassem primeiro e depois falassem um pouquinho sobre o surgimento do negócio. Acho que a Bárbara pode começar. Oi, eu sou a Bárbara e queria agradecer o convite. Pra gente é uma honra estar aqui. E falar da Cacau é sempre muito emocionante pra gente, né, Pedro? Isso, eu sou o Pedro Jorge. Agradeço muito o convite, a Gabi e a todo o nosso meio, né? Ao São Luís também, Sim. Participar do podcast. E é muito legal estar aqui e vamos conversar bastante aí sobre vida saudável, sobre a Cacau também. Sim, e a Cacau surgiu muito de necessidade, né? Eu e o Pedro, desde que a gente se conheceu, que a gente sempre gostou de juntos ter uma vida muito saudável, né? Ter um estilo de vida muito saudável. E no comecinho do namoro eu descobri a doença celíaca, que para quem não conhece é uma doença autoimune, então é resposta imunológica ao glúten. E aí, nesse momento, a gente começou a descobrir um novo mundo, né, Pedro? Eu comecei a descobrir um novo mundo sem glúten, comecei a descobrir tudo e ter uma mudança de vida enorme. Porque realmente a vida antes do diagnóstico e depois do diagnóstico é outra completamente diferente, né? Eu ganhei muita vida depois do diagnóstico. E a gente tendo um estilo de vida saudável, descobrindo esse novo mundo sem glúten e com a vontade de empreender, que era muito intrínseca da gente, tanto eu como o Pedro, a gente conversava muito sobre isso, a gente tinha cada um o seu trabalho, né? Mas a gente tinha muita vontade de empreender. E aí surgiu a ideia, por que não fazer uma confeitaria saudável, sem glúten, sem lactose, sem açúcar refinado, pensando no pessoal que tem um estilo de vida saudável, pensando no pessoal que tem doenças alimentares em geral. E a gente começou na cozinha de casa. A gente começou pequenininho. O Pedro é advogado, eu trabalhava com a minha família. E a gente começou fazendo ali, né, os primeiros testes, estudando. Para falar a verdade, eu amava cozinhar, mas eu não gostava de fazer doce. Eu gostava de fazer pratos, né, da cozinha quente, só que sempre foi muito formiga. Amava comer um docinho. E comecei a achar doces, procurar estudar, procurar cursos, começar a estudar como é que faziam esses doces sem glúten, mais saudáveis. E comecei a me apaixonar pela confeitaria de um jeito, assim, que eu fiquei encantada. E aí começou a surgir na cozinha de casa a Cacau. Foi um período bem desafiador, né? Foi muito desafiador ficar em casa e ter os outros trabalhos também, né? A gente tinha 2 trabalhos. Eu advogava, como a Bárbara falou, e ficava na Cacau, dentro de casa, e a Bárbara com os pais, e depois, à noite, a gente ia receber as encomendas. Vocês perceberam, nossa, isso é um negócio, dá pra gente estruturar de outra forma? Eu acho que a primeira virada de chave foi quando a gente contratou a primeira colaboradora. Que é um passo, assim, que no começo a conta não fecha, a conta financeira, porque você tem que pagar aquela colaboradora, e a loja não tem uma dimensão muito grande, porque está dentro de casa. Sendo que ela é essencial para o seu crescimento. A gente estava só no Instagram. E com o tempo a gente contratou a segunda e a terceira. Isso com 3, 4 meses. E aí a gente viu que 3 pessoas dentro de casa, com mais nós 2, 5, já estava tomando uma proporção maior. Não era mais casa, né? Era só o nosso quarto e o resto era Cacau. E aí a gente começou... na empresa, né? A gente dormia, acordava e dormia na empresa. Aí a gente começou a procurar um espaço. E foi acontecendo, quando a gente bateu um olho, depois da gente visitar vários e vários locais, a Bárbara bateu um olho em um lugar que até hoje é a nossa sede, nossa matriz. A gente sublocava o espaço, né? E hoje em dia a gente pegou o espaço todo, né? A nossa fábrica e tudo mais. Mas sempre foi muito legal, né? A gente surgiu no Instagram, a gente sempre soube onde a gente queria chegar, a gente sempre teve o propósito de mudar a vida das pessoas através da alimentação saudável, né? Antigamente tinha um tabu bem maior em relação ao alimento saudável, sobre o sabor, sobre a qualidade. A gente estava em casa, como a gente falou, será que os clientes muitas vezes perguntavam, será que realmente é sem glúten, sem lactose? E com o tempo a gente foi tendo essa credibilidade, graças a Deus a gente foi mostrando que a gente tinha um trabalho sério e que a gente queria chegar bem mais longe do que ficar apenas na cozinha de casa. E com muito trabalho e muito esforço a gente foi para a primeira loja, não é isso? E aí, esse primeiro ano da Cacau foi bem desafiador também, porque
lidar com a loja nova, começando, né? Eu acho que esse mercado saudável também estava muito no comecinho. Todo mundo ali entendendo o que era viver aquilo, né, de uma alimentação mais saudável, sem glúten, sem lactose, com o tabu, como o Pedro falou, que as pessoas tinham, do sabor, de tudo. Então, assim, foi um ano desafiador, mas que também foi muito engrandecedor. E outra virada de chave foi quando a gente foi pro shopping, né, Pedro? Foi. Teve também, assim que a gente abriu em 23 de abril de 2019. Estamos com 7 anos de empresa. Assim que a gente abriu, veio a Páscoa, que até hoje é a melhor data para confeitaria, de uma forma geral. Então, foi uma verdadeira loucura boa, né? Muitos clientes querendo nos conhecer, indo até a loja. A gente tinha uma fila, assim, imensa, do lado de fora da loja, o pessoal né, comprando ovos de Páscoa. Que a gente entregou os ovos de Páscoa já na loja e abriu assim que a Páscoa acabou, né? Foi. Bárbara, você falou uma coisa no começo da sua fala, eu queria entender de onde vem. Você disse que você e vocês sempre quiseram muito empreender. De onde vem esse desejo que vocês sempre pensaram em montar o próprio negócio? Daí eu venho de casa, né? Meu pai é empreendedor nato e isso eu puxei dele. Eu sempre vi meu pai ali, né, tentando, ele também trabalha com alimentação, só que totalmente diferente do que a gente faz. E vem de casa essa bem empreendedora. Eu acho que já nasci com esse desejo na veia. E tu, amor? Eu também. Meus pais são empresários. Né? Eu me formei no Direito na Universidade Pública e passei 5 anos ouvindo muito os professores e colegas tendo o sonho de ir para a carreira pública. E que eu admiro muito, acho muito legal. Tenho muitos amigos na carreira pública. Mas eu nunca tive esse sonho, porque eu sempre vi meus pais, minha família de uma forma geral, empresariando. E eu sempre achei mais legal ainda, né? E assim que eu me formei, já procurei 2 amigos, a gente já formou uma sociedade na advocacia, e 5 anos depois, com a Bárbara, a gente formou uma nova sociedade, com essa veia empreendedora que a gente tem até hoje, e só faz aumentar a vontade de crescer. Verdade. A gente bom, eu acho que eles fazem os dois, né? Os 2 pais de vocês fazem muito isso, com muito amor, né? Porque quando você tem isso de você ver o seu pai e sua mãe gostando do que eles estão fazendo, empreendendo e curtindo, voltando para casa feliz, isso acaba criando em você um desejo de repetir, fazer a mesma coisa. Né? É uma coisa boa, né? Exato, exatamente. E eu vou falar uma coisa, o Pedro é muito mais feliz na Cacau do que na advocacia. Mas que bom que você... Não, eu acho que com certeza tudo que você viveu e aprendeu, né, ajuda demais. É tudo que você precisa, juridicamente falando. O direito até hoje é muito importante para mim. Né? No dia a dia eu trato... Exato. Pra gente é incrível que o Pedro seja advogado. É incrível. Eu sou administradora de formação e ele é advogado, né? Uma dupla boa, né? Muito bom. Agora falando um pouquinho do sem glúten, sem lactose, sem açúcar, às vezes o pessoal fala que é sem gosto também. E eu queria muito falassem sobre isso. Um pouquinho desse cuidado, né? De entender que, ok, a gente quer respeitar e quer permitir com que essas pessoas que têm alguma restrição alimentar consigam comer um doce legal. Como vocês fazem para equilibrar o saudável e o gourmet e o gostoso também? Contem um pouco sobre Eu vivo isso na pele, né? De fato, assim. Eu sou celíaca e tenho uma vida muito saudável, um estilo de vida saudável, então eu gosto de ter uma alimentação muito equilibrada. O Pedro também gosta muito de uma alimentação equilibrada. Ele sempre foi muito criterioso com tudo que ele come. Eu aprendi muito com ele, inclusive. E, assim, a gente também gosta de comer coisa boa, porque o saudável não quer dizer que é ruim de forma alguma, né? Foi criando essa crença aí e realmente a gente foi mudando essa visão, né? A gente foi entendendo, aprimorando. O trabalho na Cacau, ele é feito a partir de muito estudo. Né? A gente estuda muito, a gente entende muito o que é que o cliente quer, o que é que são os cacau lovers, né, que a gente chama, o que é que eles querem, o que é que tem de tendência no mercado. A gente gosta de viajar, ver o que é que tem fora, se inspirar, sabe, se encher de referências para poder criar, porque eu acho que o criativo, né, ele surge quando a gente tem repertório. E ver na tela do celular é legal, mas quando a gente vive, quando a gente vê, quando a gente prova, a gente consegue criar mais. Então é isso, é uma misturinha de
viver, de ter referência com aliar o sabor, né? Eu me lembro muito bem das coisas que eu comi, que eu amava antes de ter o diagnóstico, então eu quero trazer isso. Eu penso muito nas coisas que eu desejo comer, sabe, Gabi? Eu fico vendo, eu fico, ai meu Deus, que vontade de comer isso. E aí eu fico pensando, não, como é que eu vou fazer isso de uma forma mais saudável, sabe? São muitos anos de estudo, de experiência, de intimidade com os ingredientes. Tem produtos na Cacau que a gente demorou 5 anos para conseguir chegar no ponto legal, assim, depois de muitos testes, de jogar muita receita no lixo. Mas hoje em dia eu sinto que eu tenho mais intimidade, eu consigo entender melhor, sabe, os ingredientes, onde é que a gente quer chegar, e as coisas vão fluindo. Mas mesmo assim, demoram 8 meses. Esse aqui foi o que demorou 8 meses de estudo para conseguir chegar em um produto bacana, saboroso, que agregasse tudo que a gente queria. E tem que ter paciência, né? Eu acho que Sim. você tem que entender que Porque muita resiliência. Exato, existem processos que vão durar mais tempo, né? E você não vai perder o time por conta disso. É muito melhor manter a qualidade, né? E manter essas pessoas apaixonadas, elas continuarem apaixonadas, do que dar um passo que é errado, né? É porque os maiores clientes da Cacau somos nós dois. Assim, a gente tá todo dia consumindo, todo dia provando. A gente ama, a gente é apaixonado, a gente gosta, a gente come. E a gente, né, é muito exigente, né? A gente pensa muito em qualidade, né? É um critério, assim, qualidade e também a certeza de que a gente está fazendo um produto saudável de verdade, que todo mundo vai poder comer e se sentir bem, né? É muito legal essa pergunta, porque a gente se desafia todo dia para chegar nisso, na qualidade, né? A gente preza muito pela qualidade. Então, a gente percebe que não tem muitas opções saudáveis, não só em Fortaleza, como a gente vai em São Paulo, tem mais do que Fortaleza, mas também não é uma quantidade muito grande, né, ao redor do mundo. Ainda. Então, ainda está sendo construída, a indústria ainda está desenvolvendo, e a gente percebe nesses 7 anos que evoluiu muito, né, a matéria-prima, os insumos hoje são bem melhores, a gente tem muito mais qualidade, e a gente consegue trazer produtos ainda melhores do que quando a gente começou. A Bárbara estuda muito, é algo muito difícil, porque você tira a farinha de trigo, que é o que tem o glúten, e transforma o produto com outras farinhas, como farinha de amêndoas, farinha de arroz, farinha de castanha. E tem outras farinhas que aí, através dos estudos e testes da Bárbara com a equipe, ela chega aos produtos tão deliciosos que a gente tem na Cacau. E há 7 anos atrás, quando você para pensar, né, o mundo saudável, o costume saudável, ele tinha outra dimensão, né? Eu acho que as pessoas optavam por essa alimentação que realmente tinha restrição. Hoje em dia, tem pessoas que, mesmo sem ter a restrição, optam por um alimento mais saudável, sem glúten, sem lactose. Eu queria que vocês falassem um pouco desse crescimento que vocês tiveram que acompanhar, esse reconhecimento que o mercado estava crescendo, que o consumo estava crescendo, e como vocês fizeram para estruturar um negócio para aguentar esse crescimento e fazer isso de uma forma consistente. A gente notou essa mudança de comportamento. Isso é muito legal de se observar e que a gente vê que está crescendo cada vez mais. Porque quando a gente começou, realmente é como você estava dizendo, a gente focava muito no público que era intolerante à lactose, que era celíaco, que era diabético, hipertenso. E com o tempo a gente foi vendo que o nosso público estava crescendo muito para quem simplesmente queria uma vida saudável. Quem gosta de ir para academia, quem gosta de correr. E agregou mais, né? Quem gosta de beach tênis, né, crossfit. Então teve muito essa pegada da vida saudável que está muito em alta hoje e só cresce. Né? E a gente notou muito essa mudança de comportamento. Isso é porque eu acho aquela coisa, né? O paladar não retrocede. A partir do momento que você começa a conhecer um estilo de vida mais saudável, começa a ver todos os ganhos na sua saúde, independente de ter uma doença alimentar ou não, né? E você começa a ver que, poxa, é muito melhor viver assim, né? A gente tira por nós mesmos, né? De ter um estilo de vida mais saudável, de tudo, transformou tanto a nossa vida que a gente não quer voltar a ser como era antes. Então, acho que é isso, o paladar não retrocede. Agora, falando um pouquinho de expansão, vocês estão chegando em Juazeiro, eu queria que o Pedro contasse um pouquinho de como escalar o negócio, mantendo o DNA da marca, mantendo aquela cozinha lá na casa de vocês, entendendo quais são os valores que continuam, o que é que está no DNA que não pode mudar e o que é que de fato precisa se adaptar, né? Por faz que vocês não chegar em Juazeiro entendendo o mercado, entendendo qual a comunicação que funciona. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse processo de expansão. Isso é muito interessante, porque quando a gente começou, a gente muito mais novo, sem experiência, a gente vinha de outros trabalhos, a gente imaginava ter uma expansão gigantesca, assim, vamos logo para outras cidades em 2 anos, 3 anos. E com o tempo a gente foi vendo que esse processo de expansão é algo que requer muita atenção para que você não perca a qualidade, não perca o padrão, que você tenha os processos com sua equipe,
né, que sua indústria também, a sua fábrica funcione de uma forma perfeita para que você, se for enviar os produtos para as filiais, cheguem da melhor forma e você tem esse padrão, ou se for produzir na filial, também tenha uma receita que seja a mesma lá, né, e seja tudo muito bem feito conforme a gente faz aqui em Fortaleza. E Juazeiro vai ser nossa primeira loja fora daqui. Então é um desafio a mais para a gente está muito animado. A gente vai levar principalmente a Cacau Fresh, que a gente vai falar um pouquinho dela também. E vai ter alguns produtos da Cacau Saudável também. Mas o cliente de Juazeiro e de toda a região, né, do Cariri, ele pode aguardar que ele vai ter a qualidade daqui da Cacau de Fortaleza e muito amor que a gente coloca nos nossos negócios. Eu me apaixonei pelo Cariri. A família do Pedro é uma parte da família dele, a mãe dele é do Cariri. E aí eu conheci depois que a gente começou a namorar, né? E eu fiquei encantada, né? E aí a gente, desde o comecinho da Cacau, a gente sempre comentava, né, Pedro? Que a gente queria muito ir para lá. E agora chegou o momento, a gente está muito feliz, porque é uma região que só cresce. A gente tem uma admiração enorme. E, como o Pedro falou, a gente está levando um modelo de negócio um pouquinho diferente aqui de Fortaleza. A gente está juntando as duas marcas, né? A Fresh e a Saudável, para levar o melhor das duas casinhas lá para Juazeiro. A gente está bem animado. E tanta coisa, né? Você tem que pensar em logística. Eu acho que você abre abas que você tem que... Nossa, tem muita coisa para pensar para que o negócio continue funcionando, né? É engraçado isso. Tem coisa que você só percebe quando você depois, nossa, eu não sabia que ia dar. Não imaginava que... Assim, é desse jeito. E é engraçado que lá a gente vai ficar perto do São Luís também. Né? Lá tem uma unidade, olhando pro outro. É um mall novo, bem legal. Né? A gente está gostando muito lá, não só da acolhida das pessoas, dos clientes que perguntam quando é que a gente vai chegar, que estão animados, como também com a acolhida do mall em si, que é muito agradável. A gente tem gostado bastante. Jeito legal que eu recebi uma mensagem ontem de alguém lá da região do Cariri, né? Aí botou assim, o Cariri te espera. Aí eu, ai meu Deus, deu um frio na barriga porque tá chegando. Dá um frio na barriga. Que seja um sucesso. A gente já lançou essa impressa lá em Juazeiro, foi super legal, a gente foi super acolhido pelo mercado. E a nossa última edição impressa fala sobre o Nordeste, como o consumo no Nordeste tem crescido cada vez mais. Nós somos a segunda região que mais consome no Brasil inteiro. Então, assim, é muito bom ver a história de vocês, ver a história de pessoas que empreenderam, que começaram de casa, crescendo e mostrando como o empreendedorismo tem crescido na nossa região. Então, é um orgulho pra gente. Espero que seja. Estou torcendo. Vai ser sucesso absoluto. A gente ama o Nordeste e a nossa ideia é crescer pelo Nordeste mesmo. A gente acha que tem muito que crescer aqui, que é uma região muito rica, né? E é isso, a nossa primeira, se Deus quiser, de muitas outras espalhadas pelo Nordeste. Muito bom. Agora falando um pouquinho sobre Cacau Fresh, a gente já estava falando sobre isso. Eu queria que vocês contassem um pouco de como vocês começaram a entender que a Cacau se encaixava em outros momentos da rotina dos próprios clientes de vocês. Acho que os próprios clientes foram movimentando e mostrando isso. E aí vocês perceberam, vamos dar esse passo e vamos montar a Cacau Fresh. Na verdade, na Cacau Saudável, a gente já começou a vender saladas. Muito por demanda dos clientes ali, né, para deixar o cardápio mais completo e tudo mais. E as saladas começaram a fazer um sucesso enorme. E todo mundo querendo mais coisas nesse tipo. Só que a estrutura da Cacau Saudável, principalmente nos shoppings, é de confeitaria, né? Então não tinha tanto espaço assim pra gente crescer. E aí veio a ideia, né? Eu conversando com o Pedro, vamos fazer algo assim, pensando em refeições saudáveis, mais rápidas, wraps, sanduíches, saladas e tudo sem glúten. Não tem nada sem glúten, né? Quando a gente fala, não tinha nada sem glúten nesse estilo em Fortaleza. E aí a gente veio com a ideia da Cacau Fresh. Ela começou com um cardápio menorzinho e hoje já tá enorme. E a Cacau Fresh foi assim, uma grata surpresa pra gente. Porque a gente consegue estar em mais momentos do dia do nosso cliente, né? E ela só cresce, né, Pedro? Sim, é uma surpresa muito boa. A gente está impressionado assim, com o crescimento. Cada mês ela se supera. E graças também às parcerias que a gente tem, a Bárbara também está sempre criando novos produtos, né? A gente agora lançou mais produtos cardápio com a Jenny, que é uma influencer muito parceira da gente. Parceira nossa, maravilhosa. Que tem dado super certo, então a gente está muito feliz com a Cacau Fresh. Fala um pouco mais sobre os produtos. E a Cacau Fresh, ela né, complementa a Cacau. A gente tem wraps, sanduíches, saladas, alguns pratos quentes também. E ela é muito forte no almoço e no jantar, né? Então a gente consegue estar muito presente no dia do cliente, no almoço, no jantar, no lanche da tarde.
E, gente, a Cacau Fresh é deliciosa. Eu falo porque, assim, eu acho que nós somos os clientes top 1 e top 2, né, de lá. A gente é apaixonado. A gente come Cacau Fresh quase todos os dias. E é, assim, incrível. Um monte de sua salada que você pode fazer do jeito que você quiser é de comer rezando. Os wraps novos da Jane, tudo. Não é porque eu crio as receitas, não, tá? Mas tá tudo realmente delicioso. E o melhor saudável de verdade, né? Eu tenho muito essa preocupação de trabalhar com ingredientes que a gente sabe o que é, ingredientes saudáveis, né? Tudo que a gente faz na Cacau é muito artesanal, e eu falo na Cacau como um todo, saudável e fresh. É tudo muito artesanal, você consegue entender o que está comendo, né? Muita coisa feita na nossa cozinha, a gente não compra quase nada pronto, né? Então, assim, tudo dá trabalho, né? Tudo é feito de forma muito artesanal, com muito cuidado, com muito amor, para servir o melhor. Porque eu vou servir para todos os nossos clientes o que a gente serve na nossa casa. Né? Como a gente gosta de receber todo mundo na Cacau como se a gente estivesse recebendo nossa família e amigos, né? Porque a gente faz mesmo o melhor. Sim, a gente preza muito pela qualidade dos ingredientes, né? Exato. Que hoje é bem difícil no meio saudável, a gente sabe como é difícil de encontrar, não é só difícil de comprar barato, porque é uma demanda que está crescendo, mas ainda é difícil. Então o valor é mais alto. Bem mais. E com isso os desafios aumentam, né? E a gente também é muito transparente. A gente não esconde nada, a gente fala os ingredientes, a gente fala caloria, a gente é bem transparente com os nossos clientes porque a gente realmente vive o saudável na Cacau. Eu acho isso muito legal também. Vive na vida, né? Em tudo que é lugar. Vai falar da potente comunidade. Vocês estão uma comunidade chamada Cacau Lovers. Acho que vocês são os mais apaixonados de todos, e é muito bom ver isso, né? E eu acho que isso vai meio que contaminando as pessoas no bom sentido, e as pessoas vão entendendo que aquilo de fato é feito com amor, então já vem com amor, e as pessoas foram entendendo que existe uma comunidade. Acho que no surgimento da marca, as pessoas já viram que era muito voltado à alimentação restrita, então meio que já existe uma comunidade ali das pessoas que, vão trocando figurinha, amigo, eu tenho essa restrição, esse lugar é super legal, e de fato, essa comunidade foi sendo criada, e vocês começaram a ver isso, e que dava para trabalhar isso. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso, de como alimentar esse pertencimento ao longo do tempo, ao longo que os anos foram passando, e depois comentassem um pouquinho sobre como o marketing de influência contribui, tanto que vocês citaram, né, para o surgimento de novos projetos, de utilizar de influenciadores digitais para também contribuir para a construção da reputação da marca. Gabi, eu acho que é muito como você falou, né? Quando a gente começou a Cacau com um propósito muito forte, né? E foi muito natural que essa comunidade surgisse. Porque a gente trabalha realmente diferente, né? Você vê que na Cacau tudo é sem glúten, sem lactose, sem açúcar refinado, né? Então a gente pensa muito no estilo de vida saudável. Então, assim, só nisso a gente já consegue criar uma comunidade com muita facilidade das pessoas que precisam desse tipo de alimentação, né? E eu e o Pedro, a gente vive muito isso, né? A gente está no esporte, a gente tem um estilo de vida assim, então nossos amigos, tudo isso também contribui muito para que essa comunidade aconteça. E a gente escuta muito, né? A gente escuta muito. Eu acho que os nossos produtos, a Cacau Fresh, né? Tudo foi surgindo por essa escuta do cliente, sabe? O que é que o cliente quer, né? Lógico que com a interferência do que a gente vê acontecendo pelo mundo, mas também escutando o nosso cliente. E isso as pessoas vão se sentindo pertencentes, né? A gente gosta muito de ouvir, a gente é muito aberto, a gente quer que as pessoas falem, a gente recebe isso, né, de braços abertos de verdade, e as pessoas vão sentindo, né, que aquilo vai acontecendo, vão se sentindo pertencentes porque elas são, né? E o marketing de influência tem uma importância gigante. A gente começou online, né? A gente começou no Instagram, a gente não tinha loja física. É uma marca nativa digital. É uma marca nativa digital. Então, assim, a gente entende totalmente a importância disso, né? E a importância das pessoas que comunicam o que a gente quer falar. Porque ninguém faz nada sozinho, né? E a gente precisa muito dessas pessoas. E a gente tem muita gente bacana, a gente tem muitos parceiros incríveis que constroem a marca com a gente e que falam por nós, né? E isso é sensacional, assim, é importante e tá intrínseco, também faz parte da gente, né? Sim. Falando um pouquinho sobre Fortaleza, né? A gente vê esse crescimento, como isso tem crescido cada vez mais, esse olhar para a alimentação saudável, não só alimentação, mas um costume, prática de esporte, tudo isso. Eu queria que vocês trouxessem esse olhar um pouco não para a concorrência, mas de como vocês conseguem ser de fato a escolha desses clientes
em frente a essa concorrência que vem crescendo cada vez mais, esse mercado que vem apontando cada vez mais? A gente não busca olhar para a concorrência, para o nosso desenvolvimento, porque eu acho que a concorrência ela faz nos ajudar. Quanto mais vida saudável, quanto mais opções saudáveis tiver na nossa cidade, melhor vai ser para a gente, de uma forma geral, né? Como sócios da Cacau e como pessoas também. A gente fica mais feliz e realizado por conta do propósito que a gente falou desde o começo. Então a gente busca olhar para a Cacau, para o que a gente pode melhorar, né? Claro que a gente olha as tendências do mercado, a gente olha a qualidade, olha as novidades. Eu acho que hoje em dia, com o digital, a gente tem que estar criando praticamente todo dia, né? Então a gente sempre está mudando o cardápio, sempre trazendo novos produtos, né? Como a Bárbara falou, o Cake Protein é um produto com proteína, que é algo que está muito em alta no mercado, e a gente trouxe um doce, que é um bolo de chocolate com calda de chocolate, que ele é bem legal, né? Que você não encontra algo parecido no mercado, né? E aí já é dentro dessa parte do que a gente está vivendo na nossa atualidade. Então, porque eu acho que a concorrência boa, ela ajuda, né? Porque assim, imagina uma pessoa que não tem um estilo de vida saudável, Gabi. Tipo assim, que não é, e tá começando a querer ter um estilo de vida mais saudável. E ela vai num concorrente nosso e tem uma boa experiência. Ela se abre para o novo, né? Ela se abre para provar outras coisas. Então isso acaba sendo positivo, né? A gente gosta de enxergar muito assim, muito copo meio cheio, né? E quanto mais concorrentes bons que elevem, melhor ainda. E a gente tá sempre de olho, claro, né? A gente tem que estar de olho, tem que estar, mas sempre buscando o nosso melhor, né? E é legal isso que o Pedro falou do Cake Protein, porque é um produto que veio muito da escuta, né, Pedro? sim. Muito da escuta do que o cliente queria, muito da tendência. E a gente também viu muito da nossa necessidade. Porque, assim, achar proteína no salgado é fácil. Mas, às vezes, dava vontade de comer um doce à tarde. E eu ficava, ou tinha que complementar com whey, ou a caloria não batia. E o Cake Protein não, que é esse aqui que tá bem aqui. Que ele tem a quantidade de calorias equilibrada, né, sem glúten, sem açúcar, sem lactose, e ainda tem 16 gramas de proteína. Então, assim, ele é o lanche perfeito. Perfeito. Então, isso deu muito da escuta dos clientes e a gente está sempre buscando melhorar e criar coisas novas. E que a gente come todo dia. O Cake Protein. Ele é perfeito. Tem que provar, Gabi. E ele vai entrar agora no Mercadinho São Luís. Vai ser uma novidade. Né? Muito legal, a gente está muito feliz com essa parceria. Que a gente já tem dos panetões, né? Todo Natal a gente, há 5 anos, já está no Mercadinho São Luís e agora a gente vai ficar com um produto fixo, que é o Cake Protein. Agora a gente vai estar todos os dias nos mercadinhos, que pra gente é assim, um orgulho, uma honra enorme. Muito bom, eu acho que a concorrência muda muito o ritmo, né? Quando você falou de lançar produto novo, eu acho que é um pouco disso. Eu imaginei logo uma corrida, você, meio que o fato de ter parceiros ali naquela corrida, você tem que acelerar, você tem que entender que o ritmo mudou, que você não tem mais tanto tempo assim para ficar pensando, para dar um novo passo. E muito do que você disse, né? Como isso ajuda, como contribui, né? Quem sabe vamos surgir colados da Cacau Saudável por outra marca, que também é do mesmo ramo, porque vocês entenderam que no final vocês se complementam. Né? E para fazer com que esse mercado cresça cada vez mais. Sim. Agora, falando com o que vocês já viram, que falando de complemento, que eles são complementares. Acho que as pessoas já conseguiram perceber. Vocês vão ver, a Bárbara em algum momento chamou de amor. Foi. Então, já deixando claro isso também. Eu queria que vocês contassem um pouco disso, de como vocês foram entendendo como é que essa sociedade funciona, em que lugar a Bárbara soma mais, em que lugar o Pedro soma mais, e o que é que acontece quando vocês têm uma opinião diferente? Como isso faz o negócio crescer também e vocês entenderem que faz parte, que é para a evolução do negócio? Eu acho muito mais positivo do que negativo o fato da gente ser casado. Porque eu acho que um entende o outro, né? Assim, como o nosso negócio está em shopping, tem um horário de shopping, tem final de semana. Então, assim, ver o Pedro no computador olhando o iFood no domingo à noite, talvez se eu não fosse junto com ele, eu acharia ruim, mas para mim é algo extremamente natural, né? E eu e Pedro, a gente se complementa muito, né? Eu costumo falar, sem Bárbara não tem Pedro, sem Pedro não tem Bárbara. A gente se complementa muito na vida como um todo e nos negócios também, né? Eu cuido mais da parte criativa, o Pedro mais da gestão, e isso é maravilhoso, porque é impossível ser bom em tudo. E eu nem quero, eu acho que o Pedro também nem quer, né? E a gente entender onde eu sou muito boa e onde o Pedro é muito bom. Né? E como a gente consegue somar forças, porque é isso que acontece, né? Tem 2 pontos que eu acho que são os mais importantes. O primeiro, a gente definiu
desde o começo e de forma natural o que cada um ia fazer, as nossas funções. Então hoje eu cuido mais da parte administrativa e a Bárbara é mais responsável pela comunicação e pela criação de produtos. E isso foi muito importante para a gente, porque a gente vê que algumas sociedades não têm isso definido e acaba trazendo conflitos. E o segundo ponto que eu acho muito importante é que a gente diferencia também a Bárbara e o Pedro sócios e também casados. Quando a gente está em casa, a gente é um casal. Quando a gente está na Cacau, na maior parte das vezes, a gente é sócio. Né? Isso foi um trabalho, né, Pedro? Sim. Eu acho que com o tempo É uma construção. Foi uma construção. E assim, um policiando o outro, sabe? Até porque começou em casa. Sim. O meu que vocês não conseguiam nem Tava ter tudo já esse junto, né? entendimento de quando dividir, de como dividir. Tá? À medida que o negócio foi se estruturando, a Sim. sociedade também foi se estruturando. É impossível dizer que em certos momentos isso não se mistura, porque nós somos seres humanos, né? Mas a gente tenta diferenciar ao máximo, e isso é muito saudável para a nossa relação e para o nosso mental também. E assim, dizer que a gente não se desentende é viver num mundo que não existe, né? Claro que a gente tem nossas discordâncias, nós somos muito parecidos em muitas coisas e muito diferentes em outras, mas o mais importante de tudo, Gabi, é que a gente olha para o mesmo lugar, né? A gente muito olha legal. para o mesmo lugar. E assim, por mais que às vezes vai ter ali o desentendimento, uma coisa que eu concordo, que eu queria fazer diferente, que o Pedro queria fazer diferente, a gente dá ali, né? E aí, a gente consegue contornar porque a gente olha para o mesmo lugar. E eu acho que isso é o mais importante de tudo. E se respeita. E a gente se respeita, porque, por exemplo, vamos supor que tem uma ideia que a Bárbara quer muito fazer e que eu não concordo. Então, eu dou meu voto de confiança para a Bárbara. E eu faço. Se der certo, excelente. Mas se não der, eu respeito. Foi uma tentativa, então vamos voltar uns passinhos do mesmo jeito comigo, né? E a gente não fica um julgando o outro quando algo não dá certo, que é uma ideia. É porque a gente está de mão dada olhando para o mesmo lugar, né? Assim, a gente está tentando juntos, né? Então, assim, não adianta ficar, errou isso. Isso faz parte, gente. Quem é que não erra? A diferença é que a gente está acertando também e que a gente está tentando, né? Porque eu acho que o empreendedor é quem aguenta. Né? O empreendedor é quem aguenta, porque óbvio que não é fácil, né? Tem muito amor envolvido, tem essa parte linda do propósito e tudo, mas também tem muitos desafios. Sim. E outras vezes também que eu acho legal é que às vezes a gente está numa dúvida, né? Se a gente faz isso, aquilo, e a gente leva para nossa equipe. A gente tem uma equipe maravilhosa, que a gente gosta muito, que a gente admira bastante, que a gente aprende muito. E aí a gente troca ideia toda semana, quase todo dia a gente tem reunião com alguém da nossa equipe. E a gente escuta eles, né? A gente ajuda a melhorar as nossas ideias e também escuta os nossos clientes, como a Bárbara falou antes, né? A gente cresce junto, né? A Cacau cresce. Cacau cresce. Quando você fala de olhar para o mesmo lugar, é olhar para o futuro da Cacau, olhar para o presente, o que é que vocês podem fazer para o negócio continuar crescendo, continuar acertando. E quando errar, todo mundo ficará para aprender, que eu acho que é isso que é importante, né? Agora, para fechar a nossa conversa, deu duas perguntas. A primeira é sobre o futuro da Cacau. Vocês já falaram de uma expansão, então super spoiler, mas do que vocês têm planejado para os próximos anos. Não sei se vocês estão em fase aí de planejamento estratégico para 2027, mas que vocês olhassem quais são os objetivos do negócio, o que é que vocês veem para o futuro desse mercado que cresce cada vez mais e para vocês continuarem ocupando uma boa parte desse mercado e sendo opção de escolha para essas pessoas que estão embarcando aí no costume saudável. E eu queria que vocês encerrassem contando qual o costume saudável de vocês e como isso impacta no negócio, certo? Perfeito. Deu para decorar? Pode começar, Bárbara. Acho que expansão, tu pode falar. Sim. Sobre o futuro. Vai. Sobre o futuro, a gente agora vai focar muito na loja de Juazeiro. E a gente quer que cresça bastante para que esse modelo de expansão para outras cidades, que a gente vai estar Cacau Fresh, Cacau Saudável, seja bem sucedido e a gente busque ter novas filiais. No momento a gente não pensa em franquia, porque já seria uma outra ideia, né? No nosso momento agora é com Crescimento orgânico. um crescimento orgânico, crescimento próprio, mas a gente está muito feliz com isso, né? A gente pensa também em entrar agora nos supermercados, né? A gente vai para o São Luís, que também já é outro negócio, né? Outra realidade que a gente vai conhecer, mas que a gente também está apostando muito em 2026 e 2027. Então esses são nossos planos agora
de agora e próximo ano para Cacau. Aí sempre buscando também, assim, a coisa que a gente faz, né? A gente olha para o futuro, mas a gente também gosta de olhar para dentro de casa, né? Então, assim, a gente sempre faz esse movimento, né, Pedro? A gente olha, não, queremos chegar em lugar tal, mas vamos organizar aqui primeiro. E a gente vem melhorando, né? Assim, é uma coisa que o Pedro está muito orgulhoso esse ano, é do administrativo, que a gente conseguiu construir, isso é muito mérito dele, né? Que nos ajuda muito. Ter lideranças fortes nas lojas, né? É algo que a gente vem construindo, que a gente vem organizando, aumentando as cozinhas que a gente aumentou esse ano. Então, assim, é dando um passinho dentro e um passinho fora. Um passinho dentro e um passinho fora. Porque não adianta a gente querer crescer sem raiz, né? Sim. E é o que a gente quer muito para Cacau, um crescimento sólido e sustentável. Né? E obviamente tem que crescer, né? Porque imagina, vocês vão pro varejo agora, é outro ponto que é contato que o cliente vai ter. Como é que eu vou me estruturar internamente para eu conseguir atender essa Isso, demanda? ter muita gente boa trabalhando, porque nós temos muita gente boa trabalhando com a gente. Agora falando do costume saudável de vocês, acho que a Bárbara pode começar. Tá, costume saudável, eu e o Pedro, a gente é muito fã de vida saudável, né? A gente é, assim, a gente vive isso nas veias mesmo. Nós acabamos de nos tornar maratonistas, né? Foi. Tá, Legal. com 2 semanas que a gente fez nossa primeira maratona. Ai, que legal. A gente... Nossa, se eu soubesse, a gente já tinha passado outro episódio só pra falar de como foi. Ai, gente, porque rende é um uma luta, episódio viu? mesmo. Rende um episódio. Gente, é episódio todo. Rende É muito porque legal. cada um com sua Mas é história. muito sacrifício. Né? O Pedro estava voltando de uma lesão, eu, né, construindo esse sonho que eu nunca imaginei na vida, né, que eu nunca imaginei ser maratonista. Cada um com suas E a gente conquistas. não só empresário, mas pai, a Bárbara é mãe, a gente tem uma filha de 3 anos. A gente tem algumas lojas para cuidar, tem colaboradores. Tem nossa vida do dia a dia. Conciliar tudo isso. Tem que conciliar tudo isso com o treino, num ciclo de maratona, que são quase 4 meses, para chegar no dia da melhor forma e dar o seu máximo, né? Que foi o que a gente Mas conseguiu. a gente é muito apaixonado pelo esporte. E eu devo muito isso ao Pedro, assim, ele que me mostrou essa paixão pelo esporte, a gente desenvolve isso juntos, né? A gente corre, a gente faz musculação, a gente faz yoga, a gente faz o que dá, o que o tempo permite, porque a gente realmente é apaixonado por vida saudável. E eu, assim, vou falar muito de mim, porque depois do diagnóstico da doença celíaca, minha vida mudou completamente, né? E assim, o que eu pensava que era viver, né, acabou mudando porque eu ganhei muito mais qualidade de vida, de tudo. Porque você viver com dor, com desconforto, que eu achava que a vida era essa, né, e não é. Então, assim, eu ganhei muita vida, ganhei, né, muita vontade. E o esporte está muito aliado a isso também, porque eu me encontrei no esporte, sou apaixonada, e a gente gosta de se alimentar bem, a gente gosta de dormir cedo, a gente gosta de curtir em família, gosta de fazer esporte, e acho que o nosso costume saudável é muito isso. Tem até a curiosidade que depois da maratona, a gente foi sair para lanchar lá em Porto Alegre. E aí a gente foi numa sorveteria e eu pedi um sorvete zero açúcar. Porque isso para mim é natural, né? É o nosso dia a dia. Eu não fiz isso só porque eu tava na maratona, alguma coisa do tipo. E a amiga da Bárbara olhou assim: meu Deus, até depois de uma maratona tu correu. Gastou 5.000 calorias. Não sei quantas mil calorias. E tu ainda tá... Mas é tão natural pra gente que a gente nem percebe, sabe? Então, isso é muito legal. A gente fica muito feliz. Claro que a gente não julga ninguém. Quem quiser ter o seu A gente também estilo... é equilibrado, né? quem quiser ter o seu estilo de vida, a gente admira do mesmo jeito. Mas esse é o que nos faz melhor, né? E que a gente gosta bastante. E como isso ensina sobre resiliência, né? O seu dia, por exemplo, faça atividade física no início do dia, seu dia começa de uma forma completamente diferente, né? Sim. Sua cabeça começa diferente. O esforço que você tem, que você assistiu um treino, vocês pensavam, meu Deus, não tem nada, não tem o que pode acontecer hoje na Cacau que vai me abalar, né? Então vocês É um pouco mais difícil, né? Então vocês começavam o dia de uma maneira diferente, né? Ensina, eu acho que tanto a alimentação saudável como você manter um esporte, você aprende a se comunicar com você mesmo e matar o seu desejo de comer algo que você queira, ou de, não, vou parar agora. Então é você se matando ali, isso gera crescimento, né? O sofrimento gera crescimento. E a maratona ensina muito sobre isso. E é legal isso que você falou do cedinho, a gente gosta de treinar cedo, eu e o Pedro. E pra mim, como mãe, né, eu comecei a correr depois que fui mãe. É muito legal porque é um horário, assim, que eu tenho só pra mim. Né? E aí assim, sempre na minha cabeça fica, não, a coisa mais importante do dia, que é cuidar de mim, eu já fiz. Então o resto que vier, né, a gente dá de conta,
né? E o esporte traz muito isso, Tem uma frase que eu vi nas redes sociais, que é quem se antecipa governa. E eu acho que essa é a sensação que você tem quando você acorda mais cedo, quando tipo, o mundo tá parado e você já começou de alguma forma, você sente uma sensação que a gente não tem, nada está sob o nosso controle, é uma falsa sensação. Mas lhe dá você consegue respirar, você consegue pensar e planejar no que você vai fazer no dia. Então, como isso é importante, né? É verdade. Muito obrigada, gente. Nós que Tá um agradecemos. prazer conhecer Muito vocês, conhecer a marca. Eu acho que é uma marca que cada vez mais vai se encaixar na rotina das pessoas. As pessoas vão entendendo que é uma escolha, que vale a pena fazer essa escolha. E que não é só para quem tá com esse olhar totalmente para o saudável, né? É uma oportunidade que você tem de conhecer um produto novo e de entender que aquilo se encaixa na sua rotina da melhor forma possível e com bom gosto. Então, que bom que vocês fizeram isso. Que bom que vocês apostaram lá atrás, que vocês bagunçaram a cozinha inteira. Mas fizeram um negócio acontecer. E é um orgulho pra gente poder contar essa história aqui no nosso meio. Obrigada. A gente ficou muito feliz. Muito bom. Você que está aqui nos assistindo, continue acompanhando o nosso e-mail, nosso portal, nossomeio.com.br, o nosso Instagram, @o_nosso_meu e, claro, o nosso Meucast, toda sexta-feira, no seu, no meu, no nosso Meucast. Vamos aprender juntos? O meio é nosso. Fortaleça o nosso meio. Keep coming with it.